Bom, vamos direto ao ponto. É, aqui eu vou dividir esse vídeo, eu vou gravar os pedaços, né? Ele separadamente, né? Nós vamos abordar aí, né? Eu vou importar o modelo, vou alinhar o modelo, vou limpar o modelo, vou mesclar os modelos e vou fazer, vou pedir para que o software calcule o volume, tá bom? Aí eu vou dividir isso em pequenos vídeos. Então, direto ao ponto, eu vou trabalhar aqui com dois arquivos, né? Só para exemplificar mais fácil, com um arquivo não preparado e o arquivo preparado, tá? Abrir só para ficar mais fácil, para visualizar o arquivo que a gente vai simular, tá bom? Então, vou abrir o GeoMagick, é a mesma versão que você tem aí. Vou clicar em importar do lado esquerdo, aqui na parte superior. E, né, os arquivos, né, conforme eu mostrei anteriormente, eles estão na área de trabalho. Aí eu vou utilizar a tecla Ctrl, né, e eu vou selecionar os dois, vou importar os dois uma vez. É o não preparado, né, e, e o preparado. Posso deixar essa opção marcada, que ele vai corrigir qualquer eventual erro de malha que possa comprometer, né, o trabalho com os arquivos. E aí eu vou importar somente. Bom, feito isso, eu vou ter os dois arquivos aqui na minha tela, né? Em azul dá para ver que é o preparado, e em verde o não preparado. E eles não estão alinhados, né? Por quê? Todo o STL, eu não vou entrar muito no assunto, mas ele tem na sua, né, na sua programação, na sua escrita, ele tem a sua orientação. Como são scanners diferentes, não foram feitos, né, no mesmo projeto, então eles estão com orientações diferentes. São projetos diferentes, escaneamentos em momentos diferentes, né? Então isso é normal acontecer. Eu vou então agora, o primeiro passo, uma vez que eu já importei ele no programa, é alinhar. Existem várias maneiras de eu fazer esse alinhamento, por ponto e por um assistente automático. Então nós vamos utilizar o meio mais fácil. Eu vou vir aqui em alinhamentos. Na home também, na parte superior aqui no menu, eu consigo achar essas ferramentas aqui, ó. Alinhar dados de digitalização. E para ficar mais fácil também, você pode vir aqui em alinhamento. A mesma função está aqui. Mas vamos na home que, se bobear, estão todas as funções básicas que vamos precisar para fazer esse trabalho, estão aqui em home. Então eu vou aqui alinhar, né? O, eu vou aqui alinhar, né? Alinhar os dados digitalizados. Nessa opção, eu vou usar essa primeira opção aqui, né? Que é a automática. E aí eu tenho é, dois parâmetros que eu vou informar para o sistema. Seria o referência, ou seja, ele vai trazer um dos modelos para a posição do, dos demais. Então eu vou escolher vamos supor que o Alexandre preparado e eu vou mover o não preparado. Você entendeu aqui essa ordem do lado esquerdo? Então, quando eu vou trabalhar vários modelos, vou alinhar vários modelos ao mesmo tempo, você vai escolher um mestre, uma orientação mestre, e aí você vai alinhar os demais para essa posição, nesse menu em árvore. Aqui estou fazendo os dois para ficar mais fácil de entender. Feito isso, eu vou clicar em aplicar e vou aguardar. Embaixo tem essa barra de status, né? Mostra o processamento. Aqui vai exigir um pouquinho do computador, hora pode demorar um pouquinho mais, hora menos, mas aí, ó. Bom, eu já tenho os modelos alinhados, certo? Eu posso medir aqui, aumentar digamos assim, a resolução desse casamento de imagem, mas depois eu vou abordar isso, mas no momento, nessa configuração aqui, vai atender a gente. Você consegue visualizar nesse menu à esquerda. Eu vou tirar aqui deixa eu clicar em OK, né? Pronto. Aí ele já vou voltar para a IDE e aí eu consigo visualizar, tá vendo? Ó, à esquerda, eu marco e desmarco, eu consigo ver. É que eles estão alinhados.
Bom, nesse ponto aqui eu ainda tenho dois objetos, isso é importante. Aqui à esquerda, ele vai, nesse menu aqui à esquerda, ele vai me mostrar os objetos que nós estamos trabalhando, né? Ainda são dois. Quando eu concluir o processo de limpeza e mesclar, eles vão virar um só, tá bom? Isso é importante na hora de calcular o volume. Então eu ainda tenho dois objetos. Eu vou pausar agora a gravação e vou iniciar a gravação do, do da limpeza do modelo. Bom, voltando aqui, agora vamos iniciar o processo de limpeza. Nessa janela, é, n- nós vamos utilizar uma ferramenta de corte. Essa opção tem que estar vermelhinha aí no seu, no seu programa, né? E você vai desativar. Como padrão, essa ferramenta de visualização de camadas vai estar habilitada, você vai desabilitar ela. E utilizando o botão direito do mouse para girar a peça, né, no eixo do software, você vai, né, ir posicionando o modelo. Com o botão esquerdo, você vai selecionar as regiões onde você deseja apagar, correto? Caso você selecione uma região onde, né, não é do seu interesse em apagar ou trabalhar com ela, eu vou apertar a tecla ESC para desmarcar essa opção, correto? Então, vamos lá. Eu seleciono e aperto Delete para apagar. Caso selecionei a parte do preparo, onde eu não posso apagar, vou apertar o ESC para desmarcar minha seleção. Eu vou ir sempre, né, selecionando com o esquerdo e girando a peça com o direito. É bom também você utilizar um mouse, né, para melhorar a sua experiência aí, principalmente para poder visualizar melhor as malhas. É, no menu aqui à esquerda, você pode ir intercalando as malhas para visualizar melhor na hora de fazer a limpeza. É bom você limpar a princípio com as duas, porque você consegue é, visualizar, apagar as duas ao mesmo tempo, tá? Na grosso modo. Vamos lá, vou começar para a limpeza. Aqui, primeira etapa, a gente pode ir pegando regiões maiores. E aí, depois eu vou pegando aqui agora regiões mais delicadas. Vou selecionar a base, vou apertar Delete, tá ok? Para me auxiliar aqui, eu vou desmarcar uma das malhas, eu vou tirar primeiro a malha verde aqui, tá vendo? Vou com bastante calma, certo? Aqui, e aí eu vou limpando a malha. No caso aqui, eu ocultei a preparado, né, e deixei a não preparado. Você pode ir intercalando as malhas. Por exemplo, agora eu vou limpar a malha preparado. Com isso você vai visualizando, né, as camadas de maneira mais fácil, mais limpa, né? Sempre me orientando por esse menu. Tá? Aqui é o menu, né, de vista e aqui é onde eu vou manipular diretamente os objetos. Bom, feito isso, vou tirar essa rebarba aqui. É, conforme eu falei, acho que no primeiro vídeo, né? Eu vou ter essas regiões de malha aberta, dado como o arquivo é escrito, como o escaneamento é escrito. Então, lá no software de escaneamento, né, eu tenho um motor gráfico. Eu vou abrir aqui o modelo, né, basicamente o modelo escaneado, para explicar melhor. Então, lá no software do Treeshape, por exemplo, ou qualquer outro software de escaneamento,
à medida que o scanner, né, que eu crio um projeto, né, que o projeto vai criar a orientação, eu vou salvar esse arquivo com uma orientação, né, ele vai sobrepondo, né, ele vai, perdão, ele vai criando a malha, certo? E aí ele vai criando essa forma, ele vai escrevendo o arquivo, né, oco, entendeu? Então, quando eu vou manipular esse arquivo em outro software, né, você vai mesclar e cortar, nas proximais, essa região vai ficar vazada. Mas na hora de fazer o cálculo, ele vai mensurar isso, entendeu? Então, bom, basicamente é isso, tá? Eu vou encerrar agora, eu vou gravar a próxima parte do vídeo, já utilizando a ferramenta para mesclar o modelo. Bom, agora vamos iniciar aqui agora o assistente para mesclarmos o modelo e fazermos a análise, né, o cálculo do volume, tá bom? Então, se você estiver na Home, nós vamos para a aba, né, Polígonos. Eu vou utilizar a opção Mesclar. Vai abrir o assistente de mesclagem, né, das malhas. E aí, aqui em cima, em malhas, eu vou adicionar os dois. Então, com Ctrl, eu vou clicar no primeiro modelo, vou apertar Ctrl e clicar no segundo, aqui no menu à esquerda. Eu adicionei. Vou usar aqui com som de malha HD, né? Vou deixar em alta definição, né? A redução do ruído, que é os artefatos, né? Ao serrilhamento, digamos assim. Como se fosse esse ruído aqui equivale ao serrilhamento numa imagem, por exemplo. Eu vou deixar meio termo, né? Default. Depois você pode fazer é, testes, né? Aí no seu ambiente para ver, né, qual parâmetro performa melhor. Mas que eu cheguei foi deixando aqui em default, em HD, né, em SD. Não recomendo muito trabalhar, até porque a resolução desses modelos é até satisfatória. E, e aqui eu vou deixar em mais opções. Eu vou pegar essa barra de status, vou trazer para menos, tá? Onde com isso eu quero que o software altere o mínimo possível o desenho das malhas para fazer esse fechamento, né, dessa parte do preparo, do não preparado para o preparado. Vou habilitar as formas curvas também, tá? Eu vou até deixar aqui para a gente fazer um teste, diminuir praticamente para não alterar o modelo, né? E aí eu vou clicar em aplicar. Feito isso, vai começar a processar aqui embaixo. O software renderizou, né? E mesclou os modelos. Observa aqui do lado esquerdo que eles viraram um arquivo só. E é, esses pontos, né, onde a malha ficou vazada, se dá pela falta de coincidência entre os escaneamentos, né, entre os modelos, dada a resolução que a gente está trabalhando. Se eu for diminuir a resolução, tende a afetar menos. Mas, apesar dessa malha ter ficado aberta, o software vai mensurar essa malha aberta e vai conseguir fazer o cálculo do volume de uma maneira satisfatória. Então, eu vou clicar aqui em cima do objeto, vai aparecer, né, no menu à direita, e aí eu vou pedir para ele fazer o cálculo. Vou clicar em calcular. Aí ele fala aqui, ó, volume aproximado, 25% de região de malha aberta. E aí o volume cúbico que eu tenho no meu elemento. Beleza? Se eu vier aqui, vou desfazer, voltar no assistente e aumentar aqui nessa barra de status, né, em mais opções nessa barra, eu aumentar, né, permitir que o software mexa nos arquivos, né, altere a malha. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver a diferença lá naquele número. E aqui em cima eu volto a incluir os arquivos e vou mandar ele combinar. Você vai ver
quando eu clicar aqui e pedir para calcular, que minha margem de malha aberta ela diminuiu, tá vendo? Então, embora ele tenha fechado, mas ele fechou a malha aqui desse lado, fechou aquele buraquinho, né, que tinha na primeira versão anteriormente. Então, é, isso pode me levar, né, a ter uma diferença maior lá no meu trabalho. Ele calcular, presumir um volume que não é esperado. Então, mais uma vez, vou voltar lá. Eu estou usando o Ctrl Z. Vou voltar no assistente clicando em mesclar. Eu deixar essa barra de status aqui no último nível, vai ser praticamente para ele praticamente corrigir os erros dessa mesclagem. E eu entendo, até por outros testes, que eu vou ter um resultado mais próximo, né? Um resultado mais coeso dessa mescla, desse casamento, né, digamos assim, entre aspas, dessas duas malhas. Aí eu vou voltar aqui em cima, clique em malha, com Ctrl eu vou incluir elas no assistente, diminuir em HD, tá? E eu vou mandar ele fazer. Aí o software calculou, clico no objeto único agora e vou pedir no menu à direita para ele fazer o cálculo. 25% de malha aberta, que é a média. Eu fiz vários, né? E eu tive uma média aí de 18 a 30%. Tá bom? E aí você printa essa tela e vai alimentando a sua planilha. E aí você levantar sua estatística, tá bom? Um abraço, qualquer coisa eu estou à disposição.